Olá, nesse vídeo nós damos continuidade à exposição do método de frações parciais para cálculo de primitivas de funções racionais. Bem, o que a gente viu até agora é como integrar 4 tipos de funções racionais, que a gente chamou de funções racionais simples. Esses 4 tipos a gente já sabe como integrar. Então, como a gente vai ver, o método das funções parciais nos permite reduzir o cálculo da primitiva de uma função racional ao cálculo de primitivas de funções racionais simples. Como isso é feito? Escrevendo uma função racional como a soma de funções racionais simples. E aí é só integrar cada uma dessas funções racionais simples que aparece nessa combinação, ok? Então, antes de dar o método das funções parciais, como encontrar essa combinação, esse é o método das funções parciais, como ele te explica como encontrar essa decomposição de uma função racional em funções racionais simples. Antes de fazer isso, eu vou te dar alguns exemplos de decomposição de funções racionais, ok? Só para esquentar. O exemplo é o seguinte: considere a função racional 3x menos 7 dividido por x ao quadrado menos 6x mais 5. Essa é uma função racional não muito complicada, mas ela já não é um dos 4 tipos de funções racionais simples que a gente estudou até agora. Por quê? Bem, claramente não é uma função racional simples do tipo 1 e 2, porque o numerador não é uma constante. E não é também uma função racional simples do tipo 3 e 4, porque esse polinômio quadrático no denominador, x ao quadrado menos 6x mais 5, não é irredutível. Ele não tem raízes que não são reais. Como é que a gente verifica isso? É só calcular o discriminante desse polinômio quadrático. Isso é menos b ao quadrado, é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Isso é 36 menos 20, que é 16, que é, portanto, positivo. O discriminante é positivo, então esse polinômio tem duas raízes reais, ok? O discriminante é positivo, portanto não tem raízes não reais, ok? Esse polinômio não é irredutível. Muito bem, então ele não é nem do tipo 1, nem do tipo 2, nem do tipo 3 e nem do tipo 4. Então o que eu vou fazer agora é escrever essa função racional, expressar essa função racional como uma combinação de funções racionais simples. E a combinação é a seguinte: essa função racional é igual a 1 sobre x menos 1 mais 2 sobre x menos 5. Ok? Então, eu afirmo que essa função pode ser expressa, essa função racional pode ser escrita dessa forma, como uma combinação de duas funções racionais simples. Essa aqui, essa primeira função racional, é uma função racional do tipo 1, e essa aqui é uma função racional simples também do tipo 1, também do tipo 1. Muito bem. Bem,
uma vez que nós temos, acredite por um instante nessa expressão, nessa igualdade aqui, se nós temos essa igualdade, fica muito fácil calcular a primitiva dessa função racional. A primitiva dela é igual à primitiva dessa função racional mais a primitiva dessa função racional aqui. Bem, são funções racionais simples do tipo 1, muito fácil calcular as primitivas. A gente viu que a primitiva de 1 sobre x menos 1 é ln de módulo de x menos 1, e a primitiva dessa função racional simples do tipo 1 é 2 vezes ln de x menos 5, módulo de x menos 5, ok? Então, essa decomposição dessa função racional como uma combinação, uma soma de funções racionais simples, nos permitiu integrar facilmente essa função racional. Bem, o que eu gostaria de fazer nesse vídeo não vai ser explicar como obter essa decomposição, mas como verificar que essa decomposição é verdadeira, ok? Como é que a gente verifica que essa função racional é igual a essa combinação de funções racionais simples? É fácil, né? Considere 1 sobre x menos 1 mais 2 sobre x menos 5. Eu quero verificar que isso é igual a essa função racional aqui. O primeiro passo é igualar os denominadores dessas duas funções racionais. E como você faz isso? Multiplicando esse denominador por esse aqui. Então, se eu multiplicar esse denominador por esse, eu fico com x menos 1 vezes x menos 5. Igualei os denominadores. Agora eu tenho que trocar os numeradores pelo novo numerador. E o novo numerador vai ser da seguinte forma: o numerador antigo na primeira fração, a primeira função racional, 1 vezes esse cara aqui, x menos 5. Mais 2 vezes, que é o numerador da segunda função racional, 2 vezes o primeiro denominador, que é x menos 1. Certo? Então fica fácil ver que se eu separar isso aqui em dois pedaços, 1 vezes x menos 5 sobre x menos 1 vezes x menos 5, mais 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1 vezes x menos 5, eu vou, no primeiro pedaço, eu vou cortar esse cara com esse, obter 1 sobre x menos 1, mais 2 vezes esse termo aqui, dividido por esse denominador. Eu vou cortar o x menos 1 com o x menos 1, obtendo 2 sobre x menos 5. Não fizemos nada de errado. Muito bem, agora eu vou expressar, desenvolver o denominador aqui. Eu tenho x vezes x, vai dar x ao quadrado, menos x vezes menos 5, vai dar menos 5x, menos 1 vezes x, dá menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 5, vai dar mais 5. Ok? E aqui eu tenho x menos 5 mais 2 vezes x menos 2. Muito bem.
E, bem, o numerador fica então x mais 2x, 3x, menos 5, menos 2, menos 7. E aqui embaixo, x ao quadrado, menos 5x menos x, vai dar menos 6x mais 5. Então, a gente acabou de verificar que, de fato, 1 sobre x menos 1 mais 2 sobre x menos 5 é igual a 3x menos 7 sobre x ao quadrado menos 6x mais 5. Ok? Muito bem. Aí a gente pode tirar mais alguma informação desse exemplo de decomposição aqui. Eu não vou te explicar como achar exatamente a decomposição agora, mas eu posso te explicar qual é a relação entre os denominadores na decomposição. Aqui a gente tem o denominador x menos 1 e aqui x menos 5 e o polinômio que aparece no denominador aqui. A gente viu a relação. Qual é a relação? X ao quadrado menos 6x mais 5 é... x ao quadrado menos 6x mais 5 é exatamente x menos 1 vezes x menos 5. Ok? Então isso não é uma coincidência. Os denominadores que aparecem aqui, x menos 1 e x menos 5, aparecem nessa decomposição desse polinômio, nesse caso polinômio quadrático, como produto de polinômios de grau 1, x menos 1 e x menos 5. E como você acha essa decomposição? Talvez você tenha visto isso no colégio, mas é relativamente fácil descobrir essa decomposição. Se você tem um polinômio quadrático com duas raízes reais, o primeiro passo é encontrar as raízes desse polinômio. Então, as raízes desse polinômio, você sabe como achar, é menos b usando a fórmula de Bhaskara, menos b, que vai dar mais 6, mais ou menos delta, que a gente já calculou, 16, raiz de delta, desculpa, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Então isso é 6 mais ou menos raiz de 16 sobre 2, e isso é 3 mais ou menos raiz de 16 é 4 sobre 2, vai dar 3 mais ou menos 2. Então a gente tem duas soluções aqui, x igual a 5 e x igual a 1. De novo, não foi coincidência que aparece x menos 1. 1 é uma das raízes do polinômio quadrático. E aqui aparece x menos 5, que em 5 é uma das raízes, a outra raiz do polinômio quadrático. Ok? Então a gente vai ver isso com mais detalhes quando eu explicar o método das soluções parciais de maneira mais geral. Ok? É isso aí.